Olá galera, seja bem-vindo a mais uma edição do Oficina Cast. Hoje estamos aqui com o Gervásio Silva. O mais popular Marcelo Pedal Verde. Marcelo Pedal Verde, ou Marcelo Gervásio Silva, o cara, o aventureiro que anda pelo mundo de skate. É isso aí, Marcelo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Vamos bater um papo legal hoje. Sexta, sétima vez aqui em Barreiras. Com todas as suas palavras aí, tô atento. Beleza, galera? É isso aí. Tive o prazer de conhecer o Marcelo, meu amigo, grande amigo. Prazer receber hoje aqui no Oficina Cast, na minha casa. Satisfação tá em Barreiras. É isso, Marcelo. E aí, como é que essa trajetória aí, cara? Como é que você começou essa ideia de viajar pelo mundo de skate? Foi uma fatalidade. Meu pai estava doente, ele foi para o hospital e naquela sequência, eu como ovelha negra da família, fui o único a ficar no hospital com ele. Antes dele falecer, eu prometi a volta ao mundo. Então não estou fazendo isso por dinheiro, nem fama, nem nada. Estou fazendo homenagem ao meu pai. E nessa sequência toda, a aventura nasceu em 2004, com o falecimento. E não existia o skate ideal para poder fazer uma aventura de longa distância. Eu tive que criar ele desde o início. As rodas eram muito pequenas, o eixo não tinha a largura necessária, a prancha não tinha comodidade para poder fazer a aventura de uma certa tranquilidade. Então eu fui criando o skate. Até 2009 eu consegui formalizar o primeiro e vim de Formosa, Planaltina, Sobradinho, Brasília, Jardim Galo, Zena, Cristalina, Paracatu, João Pinheiro, até chegar ao Rio de Janeiro. Deu 42 dias para 1.000 e poucos quilômetros. E dali em diante eu já me senti assim, caramba, eu não tinha imaginado que era possível fazer uma aventura de skate. A primeira aventura foi a que mais me marcou, 42 dias, mais ou menos, para 1.000 e poucos quilômetros. Não pensou em desistir jamais. Que é difícil, mas não pensou em desistir. E aí então, 2009, eu, poxa vida, já cumpri a promessa pro papai, já fiz a aventura. Mas aí foi entrevistado, aquela coisa de você aceitar o desafio. Eu falei, caramba, eu já tinha feito do Oiapoque ao Chuí de bicicleta. Eu falei, eu vou fazer de skate. Aí botei o skate lá na Guiana Francesa e vim Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Passei aqui desde a linha verde até sair em Itabatã, em Pedro Canário, lá no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Finalizei no Uruguai, voltei para o Rio de Janeiro sem patrocínio, sem dinheiro. Juntei a galera, todo mundo me ajudando, botou um dinheiro e eu parti do Rio Grande do Sul, fui até Ushuaia, a cidade mais ao sul do mundo, latitude 54. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, caramba, brother, eu acho que vai dar o rock, né? Isso aqui tá dando rock. O ano era 2011. Você falou como é que fez, uma viagem de bicicleta, então por isso surgiu o nome Pedal Verde, né? Você Isso. É consagrado com esse nome, Pedal Verde. Na verdade, meu pedal sempre voltava cheio de mato. E eu falava pra minha mãe, pô mãe, eu sou o bike selvagem, eu sou o bike das Américas. A minha mãe falou assim, pô, teu nome é Pedal Verde, teu pedal tá sempre cheio de mato. Naquele tempo não tinha o pedal clipe, de encaixe, a gente tinha aquela gaiola onde encaixava o pé, mas aquilo ali juntava muito capim nas provas de mountain bike pela mata. E com aquilo ali tudo, o nome Pedal Verde pegou, mas é muito antigo esse nome. Muita gente já tentou me roubar esse nome, mas não tem condições, porque a internet me consagrou como Marcelo Pedal Verde. E aí então, em 2011, em 2012 fui até Ushuaia, voltei, e aí numa atitude meia louca, as pessoas estavam querendo que eu fosse logo para a África, eu resolvi ir para o Brasil de novo. E aí foi a primeira vez que eu passei em Barreiras, acho que talvez foi a coisa mais acertada, porque eu olhava para o mapa, mas eu não tinha entendimento do como significava a largura de um país tão grande quanto o Brasil. Então eu saí do Rio de Janeiro, fui até Pernambuco, rodei a Zona da Mata, vim descendo até Salvador, onde eu encontrei com a galera, tem uns amigos lá, e aí vim em Salvador, Sapé-Açu, Castro Alves, Santa Terezinha, Itaberaba fui para Ceabra, e daí Ceabra, Oliveira dos Brejinhos, Botirama, e segui, eu ia para Correntina, Rosa Velha, mas eu falei, caramba, Barreiras, alguma coisa me atentou para isso. Quando eu cheguei aqui tinha uma greve de caminhoneiros em 2013, e o pessoal da TV Oeste, o D'Artagnan, que você conheceu, me entrevistou, e dormindo no posto de gasolina ali perto da rodoviária, pintou aquela coisa, e todo mundo veio me abraçar, me ajudar,
E dali eu segui até Brasília e, por sorte, eu mais uma vez entrevistado com vocês aqui na TV Oeste. Essa matéria foi replicada para Brasília e o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada Brasileira, me vendo na televisão, viu que eu precisava de apoio diplomático, passaporte, leis que diferem do Brasil, me ajudaram na logística de atravessar a África. Eu estava anunciando a África em 2013, para você ter uma ideia. Mas a passagem por Barreiras, ela significou muito para mim. Essa ida à África foi a primeira viagem internacional? Digamos assim, se você mora num continente, no caso sul-americano, você vai para o Uruguai, Argentina e Chile, tá certo, é internacional. Mas você está vindo por terra. Eu posso ir andando, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de ônibus, avião, tudo mais. Agora, quando você atravessa o Oceano Atlântico, tem uma distância, dá 10 horas de avião. Naquele momento eu falei, caramba, brother, não dá mais para voltar, é melhor ir em frente, dar a volta ao mundo do que voltar. Tá muito mais longe voltar do que seguir em frente. Aquela realmente, ela te mostra como é que o mundo é muito grande, ela te coloca para você poder falar inglês. Eu só tinha inglês de escola, de poder falar com as pessoas assim, tipo, how are you? My name is Marcelo. Mas naquela hora ali que eu cheguei em Johannesburgo, na África do Sul, ali eu tive que falar inglês. Então era como marcar a cadeira do meu avião para Madagascar, quanto custa uma maçã, a moeda vigente no país, que era o rand, e a língua oficial deles é o inglês junto com o Zulu, que é a língua da África do Sul. Não é fácil, hein, Marcelo, rodar esse mundo aí. Não, e depois ali, e aprender tudo isso. Não, então, aí África do Sul, Lesoto, Namíbia, Suazilândia, Moçambique, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Malawi, Tanzânia, Burundi, Uganda, Ruanda, Quênia, Somália, Etiópia, Eritreia. E aí então cheguei até a fronteira do Egito, tinha uma guerra lá em cima no Sudão. E aí foi 2014, 2015, 2016 que eu fiquei lá. Então quer dizer, foi 3 anos. 3 anos. É difícil ficar longe de casa, é difícil ter como sacar dinheiro, é difícil dormir num país estranho. E a moeda variou muito, a língua variou muito. A África do Sul falava Lesu, falava Zulu, Lesoto falava Lesu, Suazilândia falava Siswati, Moçambique falava Nampula, como a língua portuguesa, né, que é a colônia portuguesa. E aí dali em diante, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue falava a língua do Zimbábue, que é Swahili. E aí do Swahili eles falavam Chichewa no Malawi, e depois a parte muçulmana, que aí você vai até lá em cima, perto do Egito, já com a mistura de árabe com o Swahili, e os países como Quênia, Somália, norte do Malawi, sul da Eritreia, sul do Djibouti, tudo aquilo ali já falava já Swahili. Eu estudei muito para poder falar, mas foi uma conclusão esplendorosa essa aventura no norte da África. Cara, eu sei que como é que é isso aí, e o cara para enfrentar isso aí tem que ter muita coragem, determinação, honrar o seu pai, como você explicou, mas e em termos de patrocínio nessa aí, você tinha, como é que era? Eu estava indo na cara e na coragem. Eu juntei a galera, todo mundo botou um R$10 lá na conta bancária, toma 10, toma 5, toma 1, tem uma sandália velha aqui, tem um boné rasgado, todo mundo me ajudou. Vai parando em um posto, né? Quando você falou que em Barreira você dormiu num posto, vai parando num posto, vai comendo uma marmita ali e tal. Eu tive apoio de um outro Marcelo, que era o Marcelo da 420, de uma loja de roupa lá em São Paulo. Ele comprou a passagem para mim, o Marcelo Oda, família Oda, a Dalva Oda, mãe dele, uma grande amiga minha. Eles compraram a passagem para mais tarde, na hora que estava a guerra rolando lá no Sudão, eles compraram a passagem de volta para mim para o Brasil. Então eu tive a certeza de poder fazer o melhor possível, sabendo que eu poderia voltar no momento de emergência, tá? Mas foi mais ou menos isso, foi uma galera me juntou, aluguei meu apartamento, todo mundo me ajudando, fazendo por lá e por cá, e eu fui bem sucedido, embora com inúmeros problemas, tá? O negócio não foi fácil não. Marcelo, para mim é massa, eu sou seu amigo, né? Você sabe disso, então eu te acompanho nas redes sociais, no Instagram de Marcelo Gervásio Silva, gente, galera. Vou colocar aqui, vocês acessem e vocês vão acompanhar a trajetória desse cara. Não é fácil, o cara anda o mundo mesmo de skate. O cara é muito fera. Recentemente vi as passagens dele pelo Egito, Rússia, Geórgia, Armênia. Eu rodei aquela parte ali da Ásia, do Oriente Médio.
Ainda com uma certa dificuldade por causa da guerra do Irã ali, eu te mandei uns vídeos de foguete, de um monte de coisa. Isso. Ia te falar agora, você cortou a guerra, você passou pelo território que está tendo guerra, meu irmão. Que loucura é essa, cara? Aquele vídeo que eu mandei para você, a sirene tocando, né? Oh! Todo mundo tendo que se esconder em buraco, bunker. E eu ali filmando aquela coisa que eu nunca tinha visto isso. Agora, é um pouco assustador, né, velho? Querendo ou não, não é tranquilo não, hein? Você pode morrer, né? Se aquele drone acertar a tua casa, tem a certeza que o explosivo ali é suficiente para te matar. Errar o alvo e acertar a casa, apesar que não é o alvo, mas pode acontecer erros. Ou proposital, vai saber, é uma guerra, né? É, o drone batendo o vento de sul e cai na tua casa. Eu vi os vídeos que você me mandou, cara, que os drones passando pela janela. E ele aqui olhando, porra. Mas o drone, galera, é o drone míssil, né? Pra você entender, é bomba. E aí, mas lá na frente, teve outro vídeo também que explodiu a refinaria de petróleo. Isso, de Tuapse ali, depois Novosibirsk, também teve um drone que acertou lá. São Petersburgo teve 3 drones, e Ekaterimburgo, em suma, a Rússia está sendo bombardeada pela Ucrânia, que tem uma alta tecnologia de drones. Então os caras ali, eles colocam um drone praticamente papelão, indetectável pelos radares, que o corpo dele não é metálico. Ele é um aeromodelo, é um avião de brinquedo que tem 17 kg de dinamite, que na hora que acerta um poço, um tambor de petróleo, de gasolina, você tem a certeza que vai pegar fogo. Com certeza. É o que eu achei engraçado, Marcelo. Engraçado, viu, né, cara? A gente tá falando sério. Uma guerra não é brincadeira. Eu falo engraçado o jeito brasileiro de falar, mas Marcelo me mandou um vídeo, cara. Mandando lá, tem o drone passando, é um explosivo, lá tem uma mira, tem um alvo, né? Mira tem um alvo. Vai acontecer uma merda na frente. E aí ele estava sendo recepcionado por uma família russa, né? Do Alexei lá, da Alexei Naumenko. E o Marcelão mostrando aqui, ó, filmando, cobrindo a guerra, sirene, meu irmão, ensurdecedor, até pelo vídeo a gente fica agoniado. Imagine o cara que está lá. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. E mostrando tudo pela janela, muito sirene ensurdecedor, um míssil passando, guerra acontecendo. E a família estava lá na mesa, como a gente está aqui, ali, ó, à vontade, ali, fazendo a sua refeição. Se tornou corriqueiro, né? As pessoas no primeiro dia ficam apavoradas. Segundo dia, o drone não explodiu minha casa. Terceiro dia, não matou meu vizinho. Quarto dia, não acertou o aeroporto. No quinto dia, não preciso ficar me escondendo. Então a sirene se tornou um ato do cotidiano. Era normal escutar o governo avisando de um perigo iminente. E você, não vai acontecer nada não. Deus é mais forte, né? Pronto. Vida segue, a rotina tem que seguir e fazer o quê, né? Enquanto não acabar, enquanto não parar essa guerra, a vida que segue. Caramba, que brabo, hein? Meu Deus do céu. Que brabo mesmo, rapaz. Ô Gervásio, como é que vai? Tô invadindo aqui um pouco aqui o podcast aqui. Fala, meu amigo. Cara, me responde uma coisa, né? Sem perder o... Não. Manda a tua pergunta. Cara, quando você chega naquelas estradas sem fim, que não tem ninguém, né? Cara, se você passar mal, você vai morrer. Cara, como é que é essa sensação aí, cara? Você consegue passar de boa já? Eu vou te explicar. Na verdade, eu vejo a distância de um supermercado para o outro, tá? Eu estudo muito a rede de mercados locais. No caso, na África do Sul, foi o pior perrengue que eu já passei na minha vida. Tinha uma rede de mercado chamada Spar. O Spar, ele tinha assim, saía de Johannesburgo, Bloemfontein, Edimburgo, Colesberg, Belfast, e até chegar para Al, até chegar à cidade do Cabo, né, que é Cape Town, lá no sul da África, aonde que a ponta sul da África, ali onde que Fernão de Magalhães virou, onde tem a placa de divisão dos oceanos Índico e Atlântico. Então eu tinha uma distância para um próximo supermercado. Nesse supermercado eu pegava semente, pegava água, pegava macarrão. Meu bujão de gás, ele demorava 17, 18 refeições de macarrão instantâneo. E eu tinha água comigo, mas entre Colesberg e Belfast a água acabou. E eu fiquei 3 dias praticamente sem tomar água, só de engolir em seco, comecei a sangrar a garganta. E eu buscando água, eu não tinha água, eu comecei a passar muito mal. Teve um dia na estrada que eu não vou falar que eu ia morrer, mas a situação estava muito crítica.
E gravando, eu cheguei no local que tinha água, mas os animais africanos, eles protegem a água, porque lá não tem água. Então, se ele tem água, ele vai proteger. E eu tentei chegar até a água, e os búfalos, os antílopes, as hienas, protegendo a água. Eu falei, se eu pular aqui essa cerca, for lá, esses animais vão me comer. A minha sorte que já estava no início de uma pequena descida. E eu suportei até chegar à noite. A noite fez um certo frio e deu uma neblina na barraca, deu uma água, né? Como é que a gente chama aquela água que acumula no nylon, né? Em suma, ficou um pouquinho de água, gotículas. Eu lambi. O orvalho. Eu lambi a barraca, o nylon externo, e consegui hidratar um pouco a minha garganta, que já estava sangrando de tanto engolir em seco. E aí eu falei, caramba, gente, amanhã vai ser difícil. E eu acordei logo às 6 da manhã, aproveitando a falta do sol, né? Que de manhã cedo o sol não machuca você. E fui, era uma boa parte de descida, foi 30, 40 quilômetros. Quando eu subi a última serra, eu vi uma construção no fundo. Era um posto de gasolina de Three Sisters. Quem puder botar na internet, dá uma olhadinha aí, em inglês. Three Sisters, 3 irmãs, o nome do posto. Quando eu estou chegando perto do posto, tem uma água cristalina jorrando do catavento. Aí eu olhei para aquela água e falei, caramba, gente, estou 3 dias sem tomar água, e a água cristalina caindo assim, sem perigo nenhum. Então, são coisas que você não pode premeditar, você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então, a aventura é técnica, perigo e esforço físico. Entender as necessidades diárias, ter alimentação suficiente e ter muita fé em Deus, muita coragem. A coragem é fundamental. Não deixar pensamentos destruidores, como estou sem água, está muito longe, está muito sol. Isso faz parte. Então você tem que ter esse teu psicológico muito mais forte do que os problemas diários que você vai enfrentar. De 2016, então, conforme você fez sua pergunta, de 2016, 2017 até os dias atuais, eu estava com um problema de patrocínio no Brasil e não encontrava ninguém para me ajudar. E nessa sequência, Deus novamente me ajudou e eu tive um encontro de telefonia onde um amigo meu podia levar um palestrante. E eu fui embaixo de muita chuva, uma documentação da Embaixada Brasileira, não podia pegar água, eu botei o documento dentro do plástico, não sabia onde é que era, peguei ônibus, não pude ir de carro, encontrei o local da reunião, cheguei lá na palestra e esse amigo meu falou, olha, esse aqui é o Marcelo, o Esporte Espetacular comprou o projeto dele de ir para a Copa do Mundo da Rússia, e ele não tem patrocínio. Aí nessa hora o Bruno da Telecol, que me patrocinou, ele levantou e falou, caramba, brother, eu sempre procurei um atleta que nem esse cara, brother, eu não acredito que esse cara está sem patrocínio, eu já vi esse cara na televisão várias vezes, Fátima Bernardes, Bom Dia Brasil, entendeu? Uma série de programas até internacionais. Esporte Espetacular que você fez, né? E aí ele chegou para mim e mandou, né? Ele falou, meu irmão, se você conseguir provar que você vai fazer isso e que teu nome não tá sujo, o CPF nem nada, eu te patrocino. Aí eu falei, você pode ficar... Não, eu vou puxar teu CPF, hein? Eu falei, não, pode puxar meu CPF. Eu tô limpo, tô mais limpo do que, entendeu? E aí então o Bruno da Telecom veio, me patrocinou e dali eu parti, né? Que eu fiquei 2017, 2018 e 2019, 20 até 21 na Telecom. E eu saí do Rio de Janeiro, fui até Uruguai, Argentina, Chile, avião, Nova Zelândia, Austrália, Malásia, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Mianmar, Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão, Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão, Daguestão, Quirguistão. Cheguei até o Azerbaijão, Armênia, Geórgia, entrei na Rússia pelo sul e assisti a Copa do Mundo, subi até a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Kaliningrado, Polônia, Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, aquela matéria fantástica lá na TV portuguesa. Voltei para o Brasil em 2018, 2019. Aí foi isso. Aí depois eu construí um novo skate, no qual parti para o Japão, Coreia do Sul, fui na fronteira da Coreia do Norte, fui na Mongólia, voltei para a Rússia. A pandemia cercou e eu fiquei preso na Rússia por 8 meses, com extensão de visto proporcionada pelo presidente Putin, devido aos estrangeiros estarem retidos em solo russo, sem avião para retorno de casa, devido à pandemia, que nenhum avião decolava, né, tudo fechado. E aí eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil por volta disso aí, 2020, mais ou menos 2021. Mas você voltou, eles liberaram o avião ou não? Teve que realmente... Foi uma luta, porque eu queria voltar para casa, eu não sabia, né, a pandemia... lá no país, né?
A pandemia foi feia. Então eu não sabia como voltar para o Brasil, estava agoniado. E eu fiquei procurando voos, e não encontrava os voos. Na sequência, eu acredito que meu avião partiu de lá, foi em maio de 2021. Eu fiquei cerca de 8 meses na Rússia. Marcelo, eu gostaria que você contasse assim, claro, né, você viajando, não é só aventura bonitinha não, deve ter tido alguns perrengues, tipo, eu acompanhei, como eu acompanho você, eu vi uns vídeos, cara, que aconteceu um acidente, você atropelou um ciclista, ou foi o ciclista que atropelou, não sei. Não, foi uma moto lá foi uma moto no Camboja. O cara deixou a namorada dele lá e estava no acostamento. Eu uso acostamento. Aí quando ele saiu para dentro da estrada, vinha eu choquei com ele. Eu até brinco que isso aparece na televisão, fala assim, pô, meu irmão, se fosse um caminhão, era pau, tu tinha morrido, né? As pessoas não têm muito controle de olhar no retrovisor, de ter um capacete, de ficar prestando atenção no tráfego. E outras coisas também, eu fui atropelado em escada, indo para Ipojuca, na direção de Porto de Galinha, em Pernambuco. Um carro me atropelou, me jogou no meio do mato, quebrou 3 costelas. Vinha um caminhão, vinha um carro da Guarda Municipal de Ipojuca, vindo do acidente com vítimas de Porto de Galinha. E o cara me reconheceu da televisão, me levou para um hospital na cidade de Escada. E dali eu fiquei 12 dias lá com a costela quebrada. E no final ele me levou para a estrada e eu continuei minha aventura com costela quebrada, mas já cicatrizada. E também tive um problema muito sério de documentação no Uzbequistão, onde o oficial de fronteira queria me botar em cana 6 anos. Eu ia ficar 2017, 18, 19, 20, 21, 22 preso. Não teria ido para a Rússia, teria ficado das Olimpíadas do Japão e até a Copa do Mundo do Catar, em 2024. Em 2022 você estava aqui em Barreiras, não foi isso? 2020... Foi 22, não foi? 22 ou 23, numa folga que eu tive no meu cronograma, eu vim visitá-los aqui. Foi quando nós nos conhecemos. Isso aí, esse cara aí tava socando o solo lá com uma pitoneira e eu brincava. Assim é fácil, debaixo do sol, uma pitoneira, 8 horas sem tomar café da manhã, sem almoçar, assim é fácil. Pô, eu quero ver dar a volta ao mundo. É uma brincadeira muito, muito bacana que a gente tem com esse grande amigo que eu possuo. E a gente, desse momento em diante, nos tornamos grandes amigos. Eu jurei que sempre ia voltar a Barreiras. Quando eu conheci ele, eu estava trabalhando para o Marcelo Nava. E é muito engraçado isso aí. Ele contou aqui, mas eu gosto de repetir isso. E aí eu estava trabalhando lá e fazendo toda... pilando o solo, né, para uma obra que o Marcelo tem aqui com os contêineres, uma obra muito, muito massa aqui em Barreiras. Estava compactando o solo lá. Eu estava compactando. E aí ele era convidado lá do Marcelo, estava lá nesse dia, quando nós conhecemos. E era eu trabalhando, cara, e ele lá na obra. Como ele estava trabalhando, o que é que ele estava fazendo? Estava zoando, estava tomando uma cerveja, estava comendo uma carninha ali, morrendo de rir e tudo. E aí, nisso nós pegamos amizade ali e só foi fortalecendo. Hoje nós somos brother pra caramba, né, velho? Acompanho ele nas redes sociais, como eu falei, né, repetindo aqui. Somos amigos pra caramba. Hoje ele está aqui de volta ao Brasil, né? Ele passou pela a casa dele lá, claro, tá aí em Barreiras. Hoje eu recebi ele aqui na minha casa e ele aceitou o convite para fazer esse podcast. Cara, eu tô felizão pra caramba com a sua presença aqui, Marcelo. E mostrando os planos, né, futuros. Essa empresa aérea que me patrocina aqui, a Aquiline, ela lá de Dubai. Depois a gente abre um espaço para poder comentar um pouquinho de como foi que eu encontrei o dono da empresa lá na Rússia, o Roman Trandafilov. Ele me viu na televisão várias vezes, a filha dele gostou de mim e passaram a me patrocinar. Toda a dificuldade que eu tinha no Brasil, mediante aos projetos de ajuda de custo, Bolsa Atleta, Primeiro Tempo, ajuda de custo, nunca conseguiram me ajudar de nenhuma forma. E aí então eu corri atrás pra caramba. Esse russo, essa empresa aérea está me patrocinando. E dali em diante agora, né, como novidade máxima, eu estou montando 3 skates em fibra de carbono. Os skates vão ter 11 câmeras. Vai ser uma tecnologia absurda, vai ser muito mais leve, muito mais deslanchável, né? A inércia dele é muito alta, ele vai ter um poder de deslocamento muito grande. Rodas especiais de 6 polegadas, que dá mais ou menos 12 centímetros de diâmetro.
adaptado a atravessar os oceanos dentro de uma bagagem compacta para poder chegar numa ilha como Groenlândia, Finlândia, Ilhas Faroe, Maiote, Comores, Ilhas Maurício. Essa nova empreitada eu vou passar mais em 67 países. E está nascendo tudo aqui em Barreiras novamente, como eu sempre venho avisando para vocês. Quando eu volto do exterior, eu venho para a Bahia porque aqui não precisa de documento, é quente, não precisa de agasalho, né? Você anda de short, largado, vai no bar ali, conta com a galera, bate papo, e tudo isso aqui, a querida Bahia sempre foi um ponto de apoio muito grande. Visto que eu vou voltar agora para Brasília, vou visitar a embaixada do Bahrein, do Kuwait, do Catar, Arábia Saudita, Jordânia, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, e depois, com toda a documentação necessária, eu já estou partindo no Brasil a partir de outubro, novembro, no inverno, né, londrino, europeu, para chegar no inverno do deserto lá dos Emirados Árabes, que ali faz 50 graus no verão, 50, 60 graus. Só que no inverno é muito mais agradável de você rodar ali, que está 38, 40 graus. É o solo baiano num país arábico. Para as pessoas entenderem, Marcelo, acho que, né, fica um pouco confuso assim, o cara roda todos esses países, todos os lugares, mas ainda não foi feita uma pergunta aqui. Mas você é de onde mesmo? Pô, sou baiano, parceiro, não tá vendo meu sotaque? Pô, ó, baiano carioca. Meu pai era dono da Bahia, entendeu? Aí um certo dia meu pai falou assim: Marcelo, vamos começar a vender a Bahia para os outros. Aí a gente começou a vender a Bahia para os outros, aí vem esse pessoal que fala esse sotaque diferente. Mas o sotaque baiano é o que eu falo: arroz com casca, esquina, posto 6. Aí vem esse povo aí que eu não sei, brincadeira à parte, lógico, né? A gente nunca foi dono da Bahia nem nada, mas é uma brincadeira que quando eu vou no mercado, vem cá, tu é carioca? Eu falei, não, sou baiano. Como tu é baiano? Não, sou baiano raiz. Que raiz, rapaz? Que raiz? Porra, baiano não fala raiz. Eu falei, não, é uma brincadeira, é uma brincadeira. Marcelo não é carioca, gente. É uma brincadeira. Eu lembrei aqui agora, você falou, né, dos acidentes, que, né, como eu toquei sobre eu falei uma bike, mas não era uma bike, uma bicicleta, foi uma moto. Mas recentemente também você passou por um acidente, né, de um caminhão com ácido, né, cara? Como é que foi esse... Foi na Escócia, depois de Glasgow e de Edimburgo, Lithgow. Eu estava chegando ao Lago Ness, a cidade é Inverness. Conheci o Lago Ness. O monstro do Lago Ness não existe, isso é lenda. Aquilo ali é para chamar turista, tá? Eu ia perguntar se você tinha visto o monstro Ness. Não tem monstro nenhum lá, aquilo é para chamar turista. É que nem o disco voador de Roswell, lá nos Estados Unidos. Ninguém nunca tem foto, nunca tem o esqueleto dos alienígenas, é só para chamar turista. E lá, um caminhão de lixo passou e bateu no meio-fio e caiu um ácido no solo, gerando um vapor, como se fosse uma gasolina explodindo no teu quarto. O vapor da gasolina vai ficar lá. Essa gasolina em forma de vapor, o ácido, me queimou a vista. E eu fiquei cego momentaneamente, para tu ver como é que é a aventura. E consegui chegar a 14 quilômetros prejudicado da vista. Encontrei uma alma boa brasileira num pub. Meu telefone estava descarregado, consegui carregar o telefone. Eu saí do norte da Escócia, eu voltei para Glasgow, fiz uma conexão, cheguei até Liverpool, atravessei para a Irlanda do Norte, era para ter ido embora, não voltei. Eu falei assim, meu irmão, eu posso ficar cego, mas eu não posso perder essa oportunidade de rodar o Reino Unido. Aí eu fui para Belfast, na Irlanda do Norte, fui para Dundalk, Newry, atravessei a fronteira da Irlanda do Sul, fui para Dublin, fui para Rosslare, peguei um barco para o país de Gales, capital Cardiff, cheguei em Pembroke, fui até Swansea, entrei na Inglaterra por Bristol, fui em Stonehenge, fui a Portsmouth, onde saiu o Titanic em 1912 para afundar no bloco de gelo lá no Atlântico Norte. O Titanic saiu dessa cidade de Portsmouth. E dali peguei o barco para atravessar o Canal da Mancha, que a Inglaterra é dividido da Europa por esse canal. Cheguei a Calais, Paris. Um amigo meu me resgatou. Dali eu segui para Portugal, na cidade de Abrantes. Um grande amigo meu, Izan, ele me jogou no avião da Azul. Eu posei aqui na sexta-feira no Brasil, foi em outubro
de 2024. Sexta-feira. Na segunda-feira eu estava entrando na faca, estava operando a vista. Fiquei com o olho vendado 3 dias sem enxergar nada e o médico recuperou minha visão. Cara, que sufoco, hein, Marcelo? Era para ter ficado cego. Mas ficou com as sequelas aí. Não, mas pô, sequela todo mundo tem, né, parceiro? Tem gente que tem sequela de dinheiro, tem gente que tem sequela. Tem um monte de tipo de sequela. Tem gente que tem sequela emocional, entendeu? Vivamos sequelados, né? Parceiro, sequelados à parte, sucesso total. Tá certo. O Alex quer fazer uma pergunta pra você aí. E aí, Marcelo? Ó, seguinte, cara, você falou dos skates aí, né? Que você tá fazendo um projeto melhor, mais câmeras. Mas me diz uma coisa, cara, como é que você faz o estoque ali? O que cabe ali no seu skate? A comida e a água dura quanto tempo? Como é que você pode falar isso pra gente? Tá, a pergunta, né, e todo mundo pergunta, Marcelo, o que você leva no teu skate? A princípio, quando você sai do Brasil, você tem direito a levar 10 quilos no avião, na cabine, com você, sem estar levando canivete, ferramenta, nem nada que possa agredir os passageiros. E na bagagem despachada que vai no porão do avião, você tem direito a 23 quilos, ou 2 malas de 23 quilos. Eu levo alimentação, camping, eletrônicos, ferramentas, extra, som, mapa, ótica, roupa, capacete, mochila, tudo aquilo ali pesa 23 quilos, tá? Tem umas certas gambiarras de você poder chegar numa cidade, você vai poder comprar bujão de gás, pasta de dente, desodorante, creme dental, barbeador, tá? Essa parte básica de manutenção do cidadão, você conta com as cidades. Mas da tua casa, você tem que sair com a tua bússola, com o teu carregador, com os teus cabos USB do teu telefone, com HD externo, com o computador. Esse material básico, ele pesa 23 quilos no verão, e pesa 43 quilos no inverno, que no inverno você tem que levar exatamente 12 a 14 quilos, tá ok? Porque se você molhar a roupa abaixo de 20 graus, você morre. Se a roupa estiver molhada, ela vai congelar e você não vai conseguir restabelecer a temperatura corporal de 36 graus centígrados, que é a temperatura do corpo humano. Você vai morrer ou vai ter um problema de hipotermia muito grave. Então eu me baseio no material que eu saio do Brasil, que eu não posso perder, é um monte de fios. Então meu canivete, minha chave 13 de abrir, levar os rolamentos, a minha barraca muito boa, o saco de dormir, o isolante térmico, o material de higiene, seringa virgem, porque eu tenho que, se eu for tomar uma injeção, não posso confiar no hospital que eu estou. Toda a vacinação, toda a carteira de vacinação, toda a parte burocrática que rege as fronteiras do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, que me ajuda com a documentação de passagem das fronteiras terrestres. E as alimentações, como eu tinha narrado anteriormente, você vai marcando os supermercados, e de supermercado em supermercado, geralmente eu comprava atum, queijo seco, macarrão, né, o quinojo, né, e tudo aquilo que não precisa de geladeira. Então aquilo ali eu mantinha um estoque comigo, principalmente de semente, tá? Semente. Você tem que ter ali amendoim, aveia, linhaça, soja, macarrão, o quinojo é muito bom porque ele te dá carboidrato, lata de atum, a rodo. Esse é o basicão. O restante você tem uma sorte de encontrar um boteco no meio da estrada, o cara tem uma comida lá e você sabe fazer a manutenção daquilo que você precisa em termos de nutrientes diários da aventura, tá ok? Eu acredito, Marcelão, que você falando assim, deve ter pessoas, né, assistindo que fala, cara, como assim? Tá levando um skate, entendeu? Galera, não é um skate convencional, né? É modificado, como ele falou anteriormente, para você entender. Tem um compartimento ali que, né, é modificado, tem um compartimento ali para você levar essa bagagem e também você leva a sua mochila, não é isso? Bem, o skate ele tem 1,43 m, ele é uma prancha de surf que se divide. O primeiro skate desmontável do mundo foi eu que fiz. Se você levar um skate de 1,46 m, você tem que pagar exatamente cerca de R$800 por a travessia de oceano. Pode ser barco, pode ser qualquer coisa, você vai ter que pagar R$800. Como são várias vezes, no final você vai estar economizando R$8.000 no mínimo pelo teu skate dividir, como se fosse a bicicleta dobrável, tá ok? Então, esse skate, ele é uma prancha de surf, no qual eu tenho 2 bagageiros, um frontal, que parece um bico de um avião, que lembra hoje em dia ter o avião da Aquiline lá,
O bico é um bagageiro também. O bico é um bagageiro, como se fosse o bico de um avião, que fica lá. Vocês observam na internet, vocês vão ver a volta ao mundo. Eu vou pôr a foto do skate Tá. aqui para vocês entenderem melhor. E atrás de mim eu tenho eu tenho uma outra caixa onde eu levo toda aquela parte que vai ser apoiada no eixo traseiro, tá? Eu tenho que equilibrar, dividir a bagagem para que a frente do skate não fique boba, que ele não fique levantando. Então lá na frente eu coloco ferramenta, eixo, rolamento, alimentação, um bujão de gás pesa 600 gramas, então tudo que é mais pesado, mais metal, vai lá na frente. Na traseira vai barraca, saco de dormir, um pouco de alimentação, material de higiene, vai farmácia, higiene, papel higiênico, escova de dente, pasta de dente, desodorante, roupa, toda aquela parte promocional também que eu levo de adesivo, o que rege a divulgação da viagem, vai comigo, computador pessoal na minha mochila, eu levo aqui comigo nas minhas costas, eu tenho 3 litros de água, passaporte, câmeras, computadores, uma alimentação rápida, talvez em torno de sanduíches, biscoitos, uma parte de açúcar, que você muitas vezes está se desgastando o açúcar, a primeira coisa que vai embora gerando cãibra. Então toda essa metodologia de parar na estrada, ter um apoio e tudo mais, eu já desenvolvi isso e está sendo muito acertado ao longo dos 12 anos de aventura, no mínimo, que eu estou tendo. Não falta muita coisa. O que falta realmente é ter amigos nas cidades, porque durante o tempo de estrada, o patrocínio com a bagagem que eu levo, desde que eu não perca a bagagem, ela é suficiente para a manutenção do atleta e seu veículo na estrada. Bagageiro na frente, bagageiro atrás, no centro, lógico, é o espaço que você... Ainda tem um freio ali embutido, né, que é o pedal que encosta uma borracha de encontro ao solo. Tá. Muito bom. Seu capacete também é adaptado, né, Marcelo? Era um capacete de bicicleta. Eu coloquei 3 câmeras no capacete, sistema de energia solar, um microfone sem fio para poder falar no telefone, atender no Bluetooth, para poder ter a mão livre. No momento que você começa a usar muito a mão para atender alguma coisa assim, você acaba se dispersando da tensão da estrada. O caminhão pode vir desgovernado e você pode estar atento numa ligação, como os carros hoje em dia estão batendo por aí, que está todo mundo com o olho no celular. Eu evito isso e tenho só comunicação por voz. E depois, na sequência ali, é manter a atenção na estrada, espelho retrovisor do capacete, pisca-pisca durante a noite, uma lanterna na mão, tudo para se tornar visível aos carros na madrugada e se tornar uma pessoa visível. É isso aí. É isso aí, cara. É muito bom conversar contigo, Marcelo. Cara, isso é muito foda. Cortou. Cara, é muito massa conversar contigo. Legal pra caramba. Não, eu que fico feliz aqui hoje. Cara, porra. Você tá contando aí, eu tô na minha cabeça que eu tô viajando junto contigo, cara. Amigos que nem você que fazem parte da aventura, não é de hoje que eu te conheço. Exato, te acompanho pra caramba. Você, Marcelo, gostaria hoje de falar um pouco sobre o seu patrocínio hoje, a Aquiline? Tá, é uma boa. Um espaço sim pra você falar um pouco sobre a Aquiline. Hello, Roman. How are you, my friend? Christine, Cassenia, all people from Aquiline International. Thank you so much for the sponsor. Thank you so much the support in my trip around the world. Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm me dado ao longo do mundo com esse patrocínio sensacional, tá? I never give up. Eu nunca desisti. Always I believe in myself. Sempre eu acredito em mim mesmo. Mas eu acredito muito que vocês foram pessoas fundamentais. I believe in myself and the support that Aquiline is the best. Okay, it's not possible I conclude around the world on a skateboard if I don't have a sponsor. É impossível completar uma volta ao mundo se eu não tivesse o apoio da Aquiline. Então, muito obrigado a todos vocês aí, tá, Roman? Muito obrigado. Eu não tenho nem palavras para mensurar o quanto que eu sou agradecido a vocês, ainda mais que agora está todo mundo querendo me contratar, né? Tem uma empresa de tênis aí, tem uma empresa de roupa de aventura. Ninguém veio me procurar quando eu estava precisando. Só vieram depois que o filho estava bonito. Quando o filho estava feio ali, ninguém queria adotar o garoto. Aí depois que o filho nasceu de olho azul, todo mundo quer o moleque, né? Então, eu já falei para o Roman que eu não vou sair da empresa. Eu já falei para ele que não é dinheiro, eu não faço isso por dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu faço isso por amor ao meu pai. Foi o Roman, o Trandafilov, a Cristina,
a Cassênia, que foram a mola mestra, foram eles que realmente impulsionaram a minha aventura à frente. E eu sou uma pessoa muito grata. Eu aprendi isso na Telecol com o Bruno. E eu sou grato àquelas pessoas que me ajudaram em momentos de dificuldade. Então, meu apreço especial à Aquiline Internacional, tá? Vida longa, Aquiline. Tamo junto, Romano. É isso aí, um abraço, Romano. E um abraço, Aquiline aí. Agradeço vocês também por patrocinar o Marcelão, porque não é fácil, né, velho? É isso aí. E aí, Marcelão, cara, nós falamos, né, sobre seu projeto, sua viagem, como você começou, tudo isso, mas esquecemos de falar um pouco da sua vida pessoal, cara. Como é que anda a sua vida pessoal? Eu não tenho segredos, né? Até porque eu não sou procurado da justiça nem da polícia, então quer dizer, tem gente que fica com medo, né? Pô, não quero falar muito. Se fosse procurar, os caras iam ter que caminhar muito, né? Pra te achar. Mas a Interpol, naquele computador lá, os caras te acham, parceiro. A Interpol e a CIA. Bem, a minha vida é uma coisa muito bacana porque eu não tenho segredos. Eu faço uma coisa bem pública. Tem muitas vezes que as pessoas querem fazer isso assim um pouquinho escondido, e uma vez eu até falei comigo mesmo. Por que eu estou tendo tantas facilidades para fazer essa aventura? Deus foi tão generoso comigo. Será que eu vou ter todos esses segredos, de colocar no meu bolso e levar para o cemitério e ninguém usufruir do conhecimento no qual o universo me ajudou a conquistar? Eu não fiz isso sozinho. Tem mais uma frase também que eu acho muito boa. Se eu fui longe é porque eu estava no ombro dos outros. Se eu tive alguma ajuda é porque o mundo não é feito somente de mim. Então, disso tudo eu aprendo que tudo que eu fiz deve um dia virar um livro que eu estou escrevendo. Estou fazendo um filme. Estou indo para Hollywood, também nos Estados Unidos, para conversar com o pessoal da Paramount, com o pessoal da Columbia Pictures e do pessoal da Sony Pictures. Eles estão interessados em querer fazer um filme comigo no futuro, mas como eu falei, eu não estou preocupado ainda com toda essa divulgação do meu material. Eu estou mais preocupado em ter amigos. Tanto que eu estou vindo para Barreiras aqui, vim visitar os amigos, tá? Porque senão você fica famoso, não foi Barreiras porque Barreiras é Barreira. Não, você não pode dividir as pessoas por status, por nada. Você tem que dividir as pessoas por afinidade, amizade. Por que você vai para Barreiras? Você aprova. Você acha que eu estou feliz aqui ou eu estou feliz aqui? Eu acredito que sim, né? E aí, você ia fazer outra pergunta, qual era? Não, sim, a sua vida pessoal tá legal, né? Você tocou aí, é legal. Então tem um filme aí, né? Não comprovado ainda, é convite, isso, o filme. Mas provavelmente sim vai rolar esse filme. Mas o livro vai sair, né? Vai ter umas 8 mil páginas, né? Pelo menos, né? O problema é o pessoal ter tempo para ler, né? Vai ser um tipo memórias, porque a aventura vai nascer em 2002, com o início da doença do papai. Até ele falecer em 2004, 2004 a 2009 a montagem dos skates, 2009 até os dias atuais as 9 aventuras que eu fiz de skate pelo mundo. Então eu vou ter que narrar perigos, sucessos, problemas, alimentação, campo eletrônico, ferramenta, fronteira, passaporte. Eu vou ter que narrar isso tudo de uma forma vibrante, atual, muito lúcida, para que as pessoas não enfrentem dificuldades de entender a adversidade que eu estava enfrentando. E aí depois, com calma, a gente dá uma purificada ali para fazer o filme. Moral, cara, moral. Tô junto contigo. Caralho, filme Hollywood, meu irmão. Cara, é foda, bicho. Esse seu livro, Gervásio, ele vai sair só para o Brasil ou vai ser para outros países? Boa pergunta. O livro, a princípio, é para registrar o meu dia a dia para levar para o Guinness Book. O Guinness Book, através de um relato data-hora, ele vai saber que no ano tal, dia tal, mês tal, semana tal, eu estava em tal lugar, comprovadamente com o selo do passaporte, com etiquetas, notas fiscais de restaurante, fotos que eu possuo. Eles vão conseguir entender que eu estava em tal país durante aquele tempo de permanência. E isso tudo vai fazer parte do livro. Então o livro ele tem que seguir um registro data-hora. Onde que o Marcelo estava, aonde que ele foi, para onde que ele iria. Pronto. Porque senão você começa a perder informação escapando da data-hora. Eu estou vendo muitas pessoas hoje em dia tentando explicar a aventura. Elas não informam quando que elas estavam naquele local ou quando que elas deixaram aquele local. Enquanto que a minha aventura no Facebook, todo mundo sabe que eu estou em Barreiros.
Todo mundo sabe que eu estou no Brasil. Eu voltei do Brasil numa passagem aérea que está publicada. Então, tudo isso faz parte inicialmente para o registro do Guinness Book of Records. Aí depois vai ser meu livro, com base nisso, da veracidade dos fatos, e depois, logicamente, a inclusão do audiovisual, dos vídeos, dos filmes, para poder fazer um filme que ou vai para o Festival de Berlim, ou vai para Hollywood, ou vai para o Festival de Cannes. A pergunta do Alex foi muito boa, porque, tipo assim, é só no Brasil, tipo, é só em português ou em outras línguas, né? É o que eu entendi. E falar nisso, como é que tá o seu idioma aí? Como é que... Manda pra nós aí o que você aprendeu pra esse mundão aí. Vamos lá. Todo mundo já estudou inglês, e muitas vezes você vai para um curso onde seu pai, a sua mãe te incentivou a falar um pouquinho de inglês, que é o idioma inicial, talvez espanhol. Mas na hora que eu saí do Brasil para a África do Sul em 2014, eu tive que realmente falar inglês. E na hora que eu cheguei lá, eu tive que comprar uma maçã. E eu, com dificuldade extrema de poder perguntar, eu perguntei, né? How much one apple? Quanto custa uma maçã? E a mulher falou, 5 rands. Rand é a moeda da África do Sul. Pô, 5 rands é uma moeda. Eu dei 10 rands para ela. Give me the change. Me dá um troco, por favor. E ela me deu o troco em rand. Tudo bem. Mais tarde você pode chegar num país difícil, como a Rússia. Meu nome é Marcelo, sou um viajante, sou um real brasileiro. Eu não falo tão bem o teu idioma. Eu queria saber quantos quilômetros que falta para chegar até a fronteira, se é perto, se é longe, se eu... Então, em suma, essas palavras básicas eu aprendi, tipo, com licença, por favor, Isivinite, Pajalusta, meu nome é Marcelo, Minezavut Marcelo, Ias Brasília, sou brasileiro e tal. Essa estrada vai até a fronteira? Eta Daroga, vi Granitsia? Granitsia é fronteira. Ah, dá? Sim, claro, vai para lá. Perto ou longe? Dalicó é longe. Pliska é perto. Medlenier é devagar. Bistra é rápido. Entendeu? Então você vai pegando essas palavras especiais, tipo, quanto custa? Escolca eta stoit. Quanto custa? Leite malacó. Carne miassa. Linguiça calbaça. Sir queijo. Carne é miassa, ela tá pedindo pra ficar. Miassa, carne é miassa. Então, queijo é sir. Açúcar é sarra. Margarina é muslo. Então você, vai comprar lá pelo menos pasta, macarrão, macarrone, é um nome bem popular. Então você tem como chegar no mercado e pelo menos comprar o suficiente para tu não morrer de fome, né? Se bem que teve uma história que eu tava lá no Cazaquistão, eu falei, eu tinha que comprar mel. Aí eu cheguei pro cara, excuse me. O cara, Nisnaio, eu não entendo. Nisnaio, eu não entendi. Eu falei, Drog, amigo, Gavarito Portugália, amigo, Gavarito é falar. Você fala português? Nieta, não. Eu falei, pobre, como é que eu vou falar com esse cara? Aí eu falei, parceiro, mel. Ele, Nisnaio, não sei, não entendo. Aí eu falei, miote, pitilá. Eu falei, parceiro, o que é pitilá? Aí ele foi lá lá na prateleira, pegou uma embalagem e tinha uma abelha. Aí eu falei, abelha, pitilá. Pitilá é abelha, miote é mel. Então, quer dizer, olha a dificuldade de estar num país estranho para poder falar. A mesma coisa foi em Madagascar. Madagascar não fala francês. Eles têm um idioma que não existe no Google. E eu estudei durante 6 meses o idioma para chegar e falar a mesma coisa. Olá, tudo bem? Como é que vão vocês? Manaúna, Bolatsara, Madagascar. Eles falam Malagasy, não existe no Google. Manaúna, Bolatsara, tudo bem? Como é que tá aí? Beleza? Nia Narranil Marcelo, meu nome é Marcelo. Eu sou brasileiro, havia Ni Brasil Arro. Posso tirar uma foto com você? Afacá Manacá Arre Veianal. Tô muito feliz de estar aqui. Fale Arru Midsanuná Etu. Quantos quilômetros até a fronteira? Fire quilômetra Avitu Simaraotalana. Entendeu? Então, tu vai pegando ali, brother, por exemplo, perigo, marrafate, entendeu? Tunguna, quebra-mola, mafio, rápido, devagar, mura. Então, brother, se você não falar o idioma dos caras, parceiro, tu vai passar fome.
Você vai aprendendo, né? Vai Com aprendendo. certeza, Isso aí. passar do tempo, você vai aprendendo a se comunicar. Marcelo, me diz uma coisa, cara. Você é fluente em quantos idiomas? 9 idiomas eu consigo me arranhar para falar. Consegue falar pra nós aí quais são? Inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, russo, malagasy, swahili e o próprio português que eu falo. 9 idiomas. Um idioma que eu considerei assim um pouco difícil, mas ele é falado para fora, que é o alemão. Com licença, tudo bom? Entschuldigung, my Herr. Tudo bem, meu amigo? Meu nome é Marcelo, ich heiße Marcelo. Eu sou brasileiro, ich komme von Brasil. Eu estou viajando de skate pelo mundo. Auf der ganzen Welt in skate. Então, wie viel kostet ist das? Quanto custa? Wie viel Uhr? Que horas são? Você tem fome? Du hast Hunger. E aí, escrever schreiben, olhar schauen, andar gehen, trocar wechseln, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu aprendi alemão o suficiente para me comunicar. Eu não falo fluente, mas, meu irmão, morrer de fome eu não morro, não. O idioma mais difícil que eu tenho para aprender, que eu ainda tenho dificuldade de ter hoje, é o francês. O francês parece uma língua fácil, mas ela é uma língua difícil. A pronúncia dela não se parece com muita coisa, apesar de ser uma língua latina. E aquilo causa uma certa dificuldade por causa da pronúncia. Entendeu? Aujourd'hui, le plus que... Você tem que fazer um biquinho ali para poder falar a palavra correta. E nos outros idiomas você não precisa fazer esse biquinho. Então, é difícil. Je suis brasileiro. Je m'appelle Marcelo. Você tem que fazer aquela porra daquele bico. Aquilo ali é que quebra, brother. Se não fizer o biquinho, o idioma não sai correto. O idioma não sai correto e os caras são exigentes. Enquanto que na Rússia, minhas avôs Marcelo. Marcelo, tá? Aí já tá puxando. O cara tá te entendendo, entendeu? Iais Brasília. Ô garçom, uma colher, por favor. Drug, escagite pajausta, adin ложка. Ложка é colher, então o cara tá te entendendo, parceiro, o cara te entende, entendeu? E no francês você sofre por causa do raio do acento do idioma. Os outros idiomas são muito tranquilos. Agora, os asiáticos ali eu não quis aprender porque é muito difícil. A Tailândia, eu escutava, né? Tchau, piu, pu, pa, tchau, tchau, blu. Então, quer dizer, meu irmão, não dá para aprender. Japão eu aprendi 3 palavras: arigato, Haneda e Cambocha. Pronto. 3 palavras. Nem sayonara eu me lembrava. Cara, que bom esse papo aqui, cara. Muito bom, Marcelão. Velho, se for... Meu irmão, prazer. Vamos levantar a bandeira da Aquiline? Vamos levantar a bandeira da Aquiline? Vamos, assim. Vamos levantar aqui. Aí, Romão, vamos levantar a bandeira da Aquiline. Romão, um abraço, cara. Se eu tiver uma oportunidade um dia na vida, eu quero conhecer você, porque o Marcelão fala muito bem. Ele vai traduzir para você o que eu tô falando. Tá aí. Friends from Aquiline, we are here in Barreiras. Podcast. Oficina Cast. Barreiras is a city, a small city on east de Bahia, maybe 1,000 kilometers from ocean, but it's a very good place. É uma cidade localizada a 1.000 quilômetros de Salvador, num local muito bacana, com um amigo aqui, tá? A bandeira da Aquiline sempre presente, ok? Thank you so much. Muito obrigado. Valeu, podcast.
Marcelão, suas viagens futuras, né, claro, você pode falar um pouquinho? Lógico. Embora sejam planos, já tem assim, uma expectativa do Oriente Médio, respeitando o inverno, que ela é muito danoso para o ser humano. Tipo, você chegar no verão, você vai pegar 60 graus positivos. Você chega ali no Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Jordânia, você vai pegar no inverno 39 graus, que já é uma temperatura muito grande. Mas para nós brasileiros, ainda mais quem mora na Bahia, é uma temperatura até que normal, aceitável. E depois dali, Paquistão, Índia, Sri Lanka, Butão, a região de Mizoram, Bangladesh, Tailândia, Laos, Camboja, Filipinas, Malásia. Eu vou para a Indonésia, Timor-Leste, Bali, Jacarta, Jaffna, Brunei, Papua Nova Guiné, Bornéu, Tasmânia. E aí entra na Oceania ali, aí já fica mais fácil porque vai ter o Mar de Coral, Austrália, Nova Zelândia, e volto pelo Chile e termino mais uma volta ao mundo. Agora, países ali que eu tenho que inventar uma maneira de sair do roteiro e visitar, vai ser as ilhas perto de Madagascar, como Maurítios, Reunião, Maiote, Comores, as ilhas de Zanzibar, Maf e Pemba, algumas ilhas ali próximas que são estradas fantásticas, as próprias ilhas do Mediterrâneo, como Sardenha, Córcega e Palma de Mallorca, na Espanha, perto de Barcelona. Tudo aquilo ali está mapeado. Então eu, como viajante internacional, nunca dei mole, eu sempre mapeei isso tudo de uma forma muito brilhante, de saber qual é o barco que eu vou pegar, porque eu não quero ir de avião, porque é muito mais caro, então eu atravesso o Mediterrâneo de barco, chego na ilha, rodo lá 200 quilômetros, já escapo para outra ilha de ferry boat, né, de um barquinho, e sigo minha viagem até chegar a Bari, na Itália, até a Catânia, e dali eu atravesso para a Macedônia, da Macedônia para a Albânia, Kosovo, antiga Iugoslávia ali se dividiu em 5 países, até chegar a Hungria, Bucareste, Sófia, Bulgária, Varna, até Istambul, e de Istambul ali toca o barco para o Egito, e Beirute, Síria, aquele embrulho como eu falei anteriormente. É mais ou menos esse o roteiro. Como hoje em dia o mundo está em guerra, os planos que eu faço daqui na hora de chegar até lá, eles podem ser cancelados porque a guerra do Irã cancelou a minha passagem. Justamente quando eu ia visitar meu patrocinador em Dubai, o último país entrou em guerra. Eu vim atravessando com sucesso da Europa até lá, e no momento que eu entrei na Rússia, Geórgia, Armênia, a Armênia tem fronteira com o Irã está em guerra. A fronteira fechou, eu não consegui atravessar o Irã até o porto de Bandar Abbas até chegar a Dubai, que é onde fica a sede da Aquiline. Com tudo isso, quando é que nós barreirenses vamos ter o prazer de receber você aqui novamente? As viagens atualmente elas estão durando cerca de 2 anos. Nós estamos em 2026, né? 2026. 2028 eu tô aqui. Pode preparar o carvão aí, botar a churrasqueira, a cerveja no congelador que eu tô chegando aqui em 2028. Pois é, Marcelo, cara, eu agradeço a sua presença, bicho, tá aqui hoje com... Claro, primeiramente, né, tá aqui comigo na minha casa, e agradecer também pela você ter recebido esse convite de fazer esse podcast com a gente. Agradeço de coração. E o que eu tenho a falar para você, meu irmão, que eu tenho o maior orgulho de ter você como meu amigo e irmão. A recíproca é verdadeira. Isso aí, Marcelão. Meu irmão, obrigadão mesmo. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal de Barreiras, mais uma vez aí um grande abraço pela recepção incrível que eu sempre tive aqui. Lembrando que é a 7ª vez, se eu não me engano, que eu já estou em terras barreirenses. Uma alegria enorme, então como eu falei, eu prometo voltar aqui sempre. É um dos grandes locais, uma das grandes cidades que eu amo de coração. Como é bom estar na Bahia. Entre aí no Instagram de Marcelo, vou deixar aqui, e também no YouTube, né? No canal dele. Não, mas bate no Google, a Volta ao Mundo de Skate, para não ficar provocando vocês me procurarem na minha rede social, porque eu não vou falar mal, eu não vou falar bem de mim, né? Nem mal. Então, quer ser nulo, quer ser assim uma pessoa normal, vai lá no Google, a Volta ao Mundo de Skate. O site, o link que vocês encontrarem, dá uma pesquisada, vocês vão ter uma ideia muito melhor do que eu estar oferecendo uma propaganda da minha própria vida, né? Então, quer dizer, eu só quero falar bem de mim, né? Então eu dou a oportunidade das pessoas pesquisarem por conta própria, individualmente, a meu respeito.
Mas é bom entrar lá e conhecer todo o seu trabalho. Valeu, galera. É isso aí. Um abraço e até a próxima. Valeu, Bahia! Hello, friends from our world. This is Christine from Aquiline International. We are on Belfast in direction to Wales. Wait for us in Dubai. Hello, friends from Aquiline. My name is Marcelo. I'm here in Belfast together with my best friend, Christine. How are you? This year marks a milestone for us. 25 years of aviation in the UAE. From our humble beginnings to our 747 and 777 that you see here today. We have expanded, grew, and connected with the world in this country. We are proud to present our journey here at the Dubai Air Show.